Esta é mais uma aula da disciplina Teorias da História 2. Um traço característico da historiografia do século XX foi, ou é, sem dúvida, a influência da antropologia, ou, para usarmos uma feia palavra, a antropologização da historiografia. A nossa ciência, o nosso saber, a historiografia, adotou da antropologia objetos, métodos, conceitos. No século XXI, esses 20 anos iniciais do século XXI, esses anos não mudaram o quadro. A etnologia continua, para a historiografia, uma disciplina piloto, uma disciplina paradigmática, como foi no século XX a linguística para as ciências humanas, com a revolução operada por Saussure. No tempo corrente, é cada vez mais difícil, nesse contexto de intercâmbios, interfaces, né, entre antropologia e etnografia, antropologia e história, por conta disso, é cada vez mais difícil distinguir uma obra historiográfica de uma obra antropológica, né, à medida que a antropologia deixou também de ocupar-se apenas dos, aspas, primitivos. Alguns historiadores chegam a desejar a fusão das duas disciplinas, né? Por exemplo, Le Goff, né? A antropologia, a historiografia. Ele disse certa feita que fazia votos que a história e a antropologia se tornassem uma disciplina. Obviamente que esta fusão entre antropologia e historiografia enfrenta o empecilho dos paroquialismos dos departamentos universitários, que, a meu ver, dificilmente deixariam que esse fato ocorresse. Cada um defendendo seu território de caça, né? Seu território de exploração. Nesse contexto de antropologização da historiografia, no cenário internacional, Robert Darnton, cujo ideário é o objeto, é o assunto da aula de hoje, Robert Darnton é inquestionavelmente o historiador talvez que mais assumiu a antropologia como modelo para a historiografia. Dito de outro modo, que mais se deixou influenciar pela antropologia, ou pelo menos uma certa antropologia. Nos anos de 1970, ele, em Princeton, onde dava aula, chegou a ministrar uma disciplina em conjunto, né, com o famoso antropólogo Clifford Geertz. Darnton advoga claramente que a historiografia adote o modelo etnográfico, que o historiador aborde o passado como um país exótico, no qual as pessoas vivem de modo distinto de nós, são diferentes, são estranhas. Bem, o objetivo final desta aula sobre o ideário historiográfico de Robert Darnton é que o aluno, ao final dela, seja capaz de caracterizar a visão historiográfica do autor, considerando a sua filiação teórica, as influências sofridas, os conceitos-chave, o método e as principais ideias. Utilizamos como texto básicos dois textos do Darnton, né? A apresentação e a conclusão do livro famoso O Grande Massacre de Gatos, quase um manifesto da concepção do textos programáticos, esses dois capítulos, uma obra originalmente de 84, e ainda um artigo dele dos anos 80, final dos anos 80, História e Antropologia, publicado, incluído na antologia denominado O Beijo
de La Mourette. Antes de prosseguirmos, algumas informações biobibliográficas sobre o personagem, ou melhor dizendo, o ideário historiográfico de Robert Darnton. Darnton é um historiador norte-americano, nova-iorquino, nascido em 1939. Inicialmente, ele optou pela profissão de jornalista. Foi, durante algum tempo, professor ou repórter policial. Como professor, ele atuou na Universidade de Princeton, né? E a partir de 2010, ele se tornou, não sei se ainda é, diretor da Biblioteca da Universidade de Harvard. O seu doutorado foi na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele é um especialista em história do século XVIII, particularmente na Revolução Francesa. Ele tem estudado os aspectos culturais, sobretudo, da Revolução Francesa, né? Fugindo, se afastando daquela abordagem mais filosófica ou política. Né? Ele vai abordar a Revolução Francesa envolvendo o povo, digamos assim, ou não apenas intelectuais, fugindo assim do foco tipicamente político e elitista da Revolução Francesa. Os livros de Darnton estão traduzidos, quase todos, ou todos, para o português, pela Companhia das Letras de São Paulo. Como eu disse há pouco, ele foi repórter policial do Times entre 64 e 65. Darnton já esteve no Brasil algumas vezes. Em 2010, ele participou da famosa FLIP, Feira Literária de Paraty, no Rio de Janeiro, lançando a questão dos livros, e 2 anos depois, em 2012, ele participou da mesma FLIP, fazendo publicidade de O Diabo na Água Benta. Desde 2012, Darnton encabeça uma iniciativa visando a digitalização do acervo bibliográfico da grande e famosa Universidade de Harvard. E no ano de 2012, ele concedeu uma longa entrevista ao famoso programa Roda Viva, da TV Cultura, e vocês poderão apreciar. Pena que a entrevista não gire de tanto em torno da ideia de história do autor, mas sobre o problema das metamorfoses e o destino do livro nessa sociedade, nessa cultura digital. Apresentado esse esboço biográfico, digamos assim, essas notas biográficas, vamos adentrando mais no coração da ideia de história do autor. Falemos agora sobre os temas e listemos as suas obras. O tema favorito de Darnton eu já falei há pouco, né? Foi a Revolução Francesa, ou mais abrangentemente, o século XVIII, sobretudo francês, e mais particularmente os aspectos culturais deste episódio magno, né, do século XVIII, que todo mundo sofreu quase todo mundo sofreu as influências, né, um evento marcante. Darnton não é um homem numa situação marcada pela chamada produtividade acadêmica, que de publicar ou perecer, um dito no meio acadêmico, né, falando disso, ele não publicou, pelo avançar da idade, não é um homem de estar publicando a cada mês um livro. O primeiro livro dele é O Lado Oculto da Revolução, falando do mesmerismo, né, das ideias pseudocientíficas, né, que tiveram muita importância lá no contexto da Revolução. O Iluminismo como Negócio,
que é de 75. Um terceiro, A Boemia Literária e a Revolução, que fez muito sucesso no Brasil, quando lançado aqui em 82. Em 84, O Grande Massacre de Gatos, que é uma coletânea de artigos, uma verdadeira lição de método, né, uma lição de como um historiador antropológico disseca ou interpreta fontes. 5 em 1990, né, de 84, vai publicar em 1990 O Beijo de La Mourette, que é uma outra coleção que contém artigos, inclusive, de resposta aos seus críticos, né? Em 91, Edição e Sedição, falando do papel dos editores. Em 2003, uma introdução ao século XVIII, chamado Os Dentes Falsos, de George Washington, 2003. A oitava obra é A Questão dos Livros, falando do destino dos livros na era contemporânea, isso em 2009. E em 2010, O Diabo na Água Benta. E em 2010 ainda, Poesia e Política, uma obra exemplar, na qual ele examina 5 poesias contra o rei, né, contra a aristocracia, né, que ele resgatou nos arquivos, é também uma lição de método. E em 2014, até onde eu sei, lançou a sua última obra, Censores em Ação, um estudo comparativo da censura em 3 ambientes diferentes. Na França do século XVIII, na Índia do século XIX, sob o domínio inglês, e a Alemanha Oriental, debaixo do domínio do comunismo. Qual a filiação teórica, em que caixa, em que prateleira, em que escaninho historiográfico colocar Robert Darnton? Darnton se encaixa na chamada história cultural, que na verdade é um guarda-chuva bastante amplo. Alguns classificam, por exemplo, a arqueologia de Foucault como um tipo de história cultural. Então, para especificar mais, Darnton participa da história cultural anglo-americana. Isso para distinguir da história cultural francesa, do Roger Chartier. Né? Sob esse mesmo guarda-chuva, nós podemos encontrar nos Estados Unidos, que é da história cultural, Nathalie Zemon-Davis e Lynn Hunt. Um traço frisante desta corrente, que eu estou chamando de história cultural anglo-americana, é a focalização dos eventos históricos sob o aspecto cultural, obviamente. Isto é, entendido cultural aqui como o simbólico, o semântico, né, os sentidos dos fenômenos. Um outro traço característico desta escola, desta corrente, deste paradigma, já falei do início, a assumida influência da antropologia ou de uma certa antropologia. Assim sendo, o Robert Darnton, a corrente a qual ele se filia pode ser vista como uma antropologia, como para outros é uma sociologia de sociedades passadas. Em Darnton se torna claramente uma antropologia das sociedades pretéritas, onde o objeto de estudo não é o outro geograficamente, mas o outro de outro século, no caso do século XVIII. Um terceiro aspecto característico desta escola, ou desta corrente, voltarei a falar disso, é a aversão a metateorias, a grandes discursos teóricos, e uma preocupação muito típica, né, de uma preocupação com respaldo empírico, né, com as fontes, quer dizer, não voar muito
não viajar muito na teoria, mas se manter preso, mas não amarrado, né? Que o grande desafio do historiador colocado aqui é o seguinte: o desafio é manter um equilíbrio entre documentação e imaginação, entendendo aqui a teoria como sendo um componente da imaginação. Essa história cultural norte-americana, já disse, ao contrário da sua irmã francesa, né, opera em baixos voos teóricos. Não é dada ao teoricismo, ou um certo apriorismo teórico, que talvez uma preocupação mais acentuada com a teoria presente no autor, que já abordamos aqui, como o Roger Chartier. Todo grande historiador, ou todo grande autor, ou todo intelectual, ou toda pessoa, creio eu, é produto, dentre outras coisas, de influências. Darton revela que a sua ideia de história é devedora de alguns historiadores, filósofos e antropólogos. Dentre os historiadores, ele, como Peter Burke, que já abordamos aqui, dentre os historiadores ele destaca o holandês Huizinga, cuja obra O Declínio da Idade Média ele considera como matriz da história cultural. É considerado o fundador da historiografia cultural clássica. No cenário da historiografia da primeira metade do século XX, esse autor holandês, Huizinga, se destaca como um dos pais da nova história, introduzindo na historiografia temas como símbolos, ideias, imagens. Huizinga advoga que a historiografia se interesse por disciplinas como a psicologia, a etnologia, a filosofia. Digamos que Huizinga abriu as portas para a nova história e foi um precursor. É nesse sentido que Darton se diz devedor. No campo dos filósofos, Darton elege o norte-americano Charles Sanders Peirce como uma das suas influências filosóficas. Darton toma de Peirce a concepção semiológica de cultura. A cultura como um universo de símbolos mais do que coisas, uma teoria do simbolismo, né? A teoria dos signos. Né? Conforme este filósofo, Peirce há 3 tipos básicos de signos, que alguns de vocês já ouviram falar. O ícone, signo no qual há uma semelhança entre o objeto e a coisa representada. Exemplo, o país, a pintura, a paisagem, né? O mapa e o território. O índice, que indica um objeto, uma relação mais próxima, indica o objeto representado, fumaça, fogo, um rastro, uma pegada. Né? E o símbolo, quer dizer, na verdade, Darton vai tomar a teoria, a concepção de símbolo do Peirce. E, diferente dos signos anteriores, dos elementos anteriores mencionados, o símbolo indica uma relação convencional entre o signo e o seu significado. Flores podem simbolizar luto e podem também significar alegria. Né? É um signo de uma palavra, um signo artificial. A palavra e a coisa. A coisa indicada, ou qualquer sintoma ou vestígio ou aviso da existência de alguma coisa. No campo das ciências sociais, Robert Darton é confessadamente influenciado por 2 antropólogos. Né? O seu colega no Ministério de uma Disciplina, Clifford Geertz, mencionado há pouco. O autor toma de Geertz a ideia de que a cultura pode ser abordada como se fosse um texto, a famosa analogia textual, né? Um texto a ser lido
a ser interpretado, como um idioma a ser traduzido. A ideia de que o antropólogo, o historiador, Geertz e Darton, dá prosseguimento a essa ideia de que um fenômeno cultural é um texto, não é? E que você pode, sobre ele, fazer diversas leituras no sentido de interpretações, né, de traduções. Darton também se diz devedor de um outro antropólogo, um membro do chamado interacionismo simbólico, o antropólogo muito instigante, Irving Goffman. Deste autor ele vai tomar a analogia teatral. Darton diz que diante de qualquer fenômeno passado, uma pergunta-chave é: o que está acontecendo aqui? O que está sendo encenado aqui agora? Quais são os atores, o cenário, qual é o roteiro? Então, Darton toma da antropologia essas duas poderosas analogias, analogia textual e analogia teatral. Adentremos agora no coração, digamos assim, do ideário historiográfico de Robert Darton. Elenquemos e comentemos os conceitos-chave utilizados pelo autor, embora, como eu disse há pouco, ele pegue leve na teoria, se lhe permite a gíria juvenil. A sua historiografia faz uso de alguns conceitos básicos: cultura, símbolo, interpretação e texto. Todos eles, como dá para perceber, extremamente ligados. Vejamos cada um deles, começando por cultura. O conceito de cultura de Darton é o conceito de Geertz. É uma noção chave. E para Geertz e Darton, o que é a cultura? Cultura, aspas, é um padrão transmitido historicamente de significados corporizados em símbolos. É um sistema de concepções herdadas, socialmente herdadas, claro, expressas em formas simbólicas, por meio das quais os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem o seu conhecimento e as atitudes perante a vida. Isso está na interpretação das culturas. Uma outra imagem famosa utilizada por Geertz para definir cultura é como uma teia, né? Construída pelos homens, claro, pelos seres humanos, mas que estão presos naquela teia. Né? Então, esse é o significado. Dito de outro modo, a cultura para Geertz e Darton é uma teia de significados na qual e com a qual os homens vivem. Isso com relação ao conceito antropológico de cultura. Né? Na visão de Darton, a cultura, e de Geertz, a cultura, como já falei, é pautada pela lógica simbólica. Ou seja, a cultura, nesse contexto, é muito mais um conjunto de significados do que de coisas. A lógica do símbolo é isto e lugar daquilo. No fazer humano, as ações não são meras coisas, ou pelo menos algumas ações, são símbolos, remetem a outras coisas ausentes. Desta forma, por exemplo, para citar um exemplo do próprio Darton, o gato, no contexto da França setecentista, não é somente um animal doméstico, um felino, né, ou um pet da concepção contemporânea. O felino é, naquele contexto, um símbolo da feitiçaria e alude uma alusão à sexualidade e ao ócio burguês. Em outros termos, o gato, naquele contexto, é símbolo de muitos significados, sentidos, polissêmicos, entendeu? Diferente, insisto, da nossa visão hoje sobre os felinos, né? Direitos dos animais, né? E etc.
Ainda como exemplos desta lógica simbólica, nessa polissemia dos símbolos, pensemos nos muitos significados da imagem do Cristo crucificado, no Brasil popularizado na figura do Senhor do Bom Fim. O Cristo crucificado, no contexto, no universo simbólico do cristianismo, obviamente representa sofrimento humano, abandono, dor, mas também, aos olhos dos cristãos, significa redenção, reconciliação da humanidade com Deus. Não é somente, nesse contexto, um homem seminu pregado no instrumento de tortura e morte à cruz. Estou falando para aqueles que creem, claro. É um símbolo de salvação. Darton acredita, seguindo essa linha de raciocínio, que os episódios históricos, os eventos históricos, os costumes de outrora, possuem esse aspecto polissêmico. É uma densa floresta de símbolos. É a expressão de um outro antropólogo. Cabe ao historiador desvendar a opacidade dos eventos históricos, decifrando os símbolos que eles escondem ou revelam. Ainda nessa linha, vamos ao terceiro conceito, o conceito de texto, que, como eu já disse, é tomado de essa analogia de que a cultura é um texto, é tomada de Geertz. O que é texto para os linguistas? Abro aspas, uma sequência autônoma, oral e escrita, produzida por um ou vários enunciadores numa situação de comunicação. Por exemplo, bilhete, bula, etc. Então, é esse contexto. Texto aqui, por exemplo, não é sinônimo de coisa escrita, deve ser oral também. Darton adota esse conceito de texto aplicando nas culturas. As culturas também são textos. Assim, a cultura, como um texto, é produzido por vários enunciadores, não se trata de algo idiosincrático, individual, porque para se comunicar tem que ser algo grupal e coletivo, e a cultura comunica. Neste sentido, imaginemos, por exemplo, a parada do 7 de setembro. Ela comunica, ela é produzida por um conjunto de comunicadores. Ou ainda, no terreno da religião, pensemos numa missa, ou ainda nos enfadonhas, cerimônias, ritual de formatura ou de colação de grau. Os conceitos, ou essas ferramentas analíticas ou interpretativas utilizadas por Darton, que uso se pode fazer dessas ferramentas? Sendo conceitos e conceitos antropológicos, essa ambição de universalidade admite muitos usos, pode ser aplicado a diversos objetos. Obviamente isso tem a ver com a concepção e o objeto que o historiador está tratando. O conceito de cultura, tal como concebido por Darton, possibilita, por exemplo, uma vasta gama de aplicações. Falei da parada militar do 7 de setembro, falei de uma formatura, falei de uma festa de despedida de solteiro. Pensemos a procissão dos ossos no Brasil colonial. O conceito de símbolo, por sua vez, é aplicável a fenômenos quase sempre plurissignificativos. Pode ser usado, por exemplo, num estudo sobre o intrudo colonial. O intrudo colonial, digamos que é o carnaval, o formato do carnaval no período colonial. É uma pesquisa sobre o intrudo. Se pode utilizar o conceito de símbolo para dar conta dos muitos sentidos que a festa pode possuir. Do mesmo modo, o conceito pode ser útil no estudo sobre as práticas. Gostaria de que alguém realizasse essa pesquisa.
um estudo sobre as práticas cangaceiras de sangramento e decapitação. Por que essa predileção por esses rituais? Né? Obviamente que tem a ver com a coisa do sangue, há muita polissemia aí na predileção de Lampião e outros cangaceiros por sangrar e decapitar as suas vítimas. Quanto ao conceito de símbolo, tal como concebido por Girtz ou por Darton, ele revela-se útil para advendar temas como o travestismo masculino durante o carnaval, o costume de jogar arroz nos noivos, não sei se ainda hoje se faz isso, e o uso da cor vermelha pela esquerda. Né? Isso são aspectos claramente simbólicos. Ou o uso do martelo e da foice europeia, né, que eu acho que para nós seria mais ancinho. A martelo e a foice, né, na União Soviética, né, simbolizando os trabalhadores industriais e os camponeses. Um outro também objeto que poderia ser investigado utilizando esse conceito de símbolo, os adereços do Papa, os diversos adereços do Papa. O uso de ouro no chapéu dos cangaceiros, os adereços dos cangaceiros, ou a prática matuta de tirar o chapéu frente ao superior. Há inclusive uma expressão popular dizendo: diante disto, diante daquele, eu tiro o chapéu. De onde é que vem isso? O que é que isso significa? O conceito de texto, por fim, admite uma aplicação quase universal. Qualquer fato histórico pode ser concebido enquanto tal. Volta ao ritual da formatura, é um texto, uma missa católica é um texto, uma parada militar é um texto. Né? E esse conceito, essa grade de leitura, esta lente de leitura, admite uso em diversos objetos. Prosseguindo nesta operação de caracterização ou de perfilamento da visão historiográfica, historioantropológica do Darton, caracterizemos agora o método. Como designar, como nomear o método utilizado por Robert Darton? Os conceitos elencados e explicitados há pouco já dão uma dica. Né? O método adotado por Darton nas suas obras podemos classificá-lo de hermenêutico. Concebendo a cultura como texto, Darton toma o trabalho do historiador como do hermeneuta, um decifrador, um intérprete, um construtor de leituras. O fato histórico é como um texto polissêmico a ser elucidado. Historiar para Darton é o quê? Fazer aflorar esses sentidos. Um fato histórico, para usar uma gíria já fora de moda, né? Um evento, uma estrutura de curta, ou de média, ou de longa duração, né? Vamos falar o termo antigo, o fato histórico, embora eu possa ser acusado de simpatias pelo positivismo. Mas um fato histórico como um texto fala muitas coisas, diz muitas coisas, é eloquente. Então, o método consiste em o evento revelar, fazer com que ele revele essa plurissignificância. A fala do outro, a fala dos eventos históricos, ou do fato histórico, com o passar do tempo, ela se torna opaca. Ela se torna uma língua estrangeira. Isso também está presente, como a gente já falamos aqui, em Peter Burke, né? História cultural, em geral. Cabe ao historiador, portanto, já que a língua dos eventos do passado é estrangeira, cabe ao historiador traduzir o que ela diz.
voltando a um exemplo daquele episódio, a matança dos gatos por aqueles trabalhadores de uma gráfica lá na França do século XVIII. Aos nossos olhos é uma piada, uma prática criminosa e de muito mau gosto, uma violência gratuita contra animais, né, indefesos. O texto perdeu para nós a sua legibilidade imediata. Portanto, se faz necessário que o historiador decodifique, decifre. Né? Decifrar um fato histórico é fazer aflorar os seus significados na sua pluralidade, né? Como diria Roland Barthes falando do texto literário. Né? A função da crítica é fazer aflorar a pluralidade do texto. A tarefa decifratória, nesse contexto, é difícil, pois a relação entre símbolos e significados não é invariante, não é universal, não é uniforme, é contextual. Quem hoje em dia vê no gato um sinal de Satanás? Gato, hoje em dia, talvez seja substituindo os cães, né? Melhor amigo do homem, né? Não é um símbolo de Satanás ou da luxúria burguesa, como era lá no contexto da França do século XVIII. Quem hoje em dia entende a origem da expressão e do ato tirar o chapéu? A expressão se conservou, mas ele fica, a prática e a expressão ficam opacas. Né? Então, o historiador precisa fazer aflorar esses significados. O significado, lembra, ou os significados, melhor dizendo, são contextuais. Aqui significa isto, acolá significa aquilo. Assim sendo, não dá para tomar um dicionário de símbolos, pura e simplesmente, e ir fazendo o trabalho histórico. O símbolo pode ser o mesmo, mas são distintos o seu significado, suas razões de ser. Visto os conceitos e sua aplicação, falado do método, haveria outros traços que caracterizam Darton. Um pouco chovendo no molhado, eu diria, né, a focalização da cultura, né, da cultura como um texto ocasiona no plano dos objetos que se focaliza, né, uma mudança. Em que aspectos do passado essa analogia textual funciona melhor? De fato, a teoria predetermina, de algum modo, o que pode... A teoria funciona melhor em alguns objetos do que em outros. Né? O que pode ser focalizado, o que é pertinente. Se eu tomo a sociedade como uma arena, Marx, a opção me leva a enfatizar a dimensão agonística ou conflitiva da vida coletiva em lugar do aspecto ou dos aspectos do consenso. O conflito toma o lugar da harmonia ou da colaboração. Quando ao prisioneiro da analogia, quando o usuário da analogia textual, o historiador, ou intérprete do fenômeno social, tende a escolher aspectos que mais se adequam a esta analítica. Darton adotou a analogia textual como lente básica. Isto leva a tematizar assuntos culturais, digamos assim, no sentido mais tradicional do termo, como costumes, contos de fadas, sistemas de classificação, formas de sensibilidade, tópicos estes nos quais a analogia textual, como vocês podem imaginar, rende mais e é mais fecunda. A teoria, em Darton, procura adequar-se ao objeto, aos seus objetivos, né? Ou pelo menos diz onde haverá melhores resultados, onde ela é mais eficaz. Não se pesca baleia com um pequeno anzol. Não se enrosca um parafuso com uma picareta.
Não se usa um telescópio para examinar um micro-organismo. Conceber a cultura como um texto ocasiona efeitos no plano metodológico de Darton. É como hermeneuta textual que ele procede. Aliás, as principais fontes utilizadas por Darton são fontes textuais. Um comportamento passado é um texto, e enquanto texto deve ser decifrado, lido, elucidado. Ora, como sabemos, um texto diz muitas coisas. Portanto, o historiador hermeneuta não reduz um evento histórico a um único significado. Voltemos a um exemplo há pouco mencionado, o intrudo do Brasil colonial. Do ponto de vista da igreja, o intrudo diz que a quaresma vem chegando. Do ponto de vista do brincante, diz que é época de folgar. O texto do intrudo diz muitas coisas, é polissêmico, autoriza diversas leituras, não possui um sentido único. Se o texto cultural é polissêmico, a sua leitura precisa fazer aflorar esta pluralidade. Uma outra característica, já mencionada, volto a frisar, em Darton, é o que eu chamei a rejeição às teorias de longo alcance, ou às metateorias, ou às metanarrativas. Darton não simpatiza, isso é expresso, com o uso de chaves explicativas universais, como o marxismo, o funcionalismo, o estruturalismo. A hermenêutica cultural de Darton, se assim podemos chamar, toma os textos, quer dizer, os eventos históricos, em sua unicidade, em seu contexto, em seu feitio peculiar. E a comparação quase sempre tem função contrastiva, não a semelhativa. Diferenciar a função, portanto, é diferenciar e não igualar, contrastar, evidenciar peculiaridades. Uma historiografia, portanto, das diferenças culturais. Darton, para efeito de contraste, não é um Jung em busca de símbolos supostos ou reais símbolos universais. Ele aborda símbolos contextuais, símbolos nos contextos. Exemplo, os gatos na França do século XVIII. Darton não aborda os significados universais atribuídos ao felino doméstico. Finalizando, ao ideário historiográfico, talvez possa ser assim resumido. O fito da história cultural é captar e interpretar as diferenças entre nós e o passado, a diferença entre as épocas. O método próprio dessa história cultural é a leitura, no sentido largo do termo, ou seja, a decifração de sentido, por conta da analogia textual. Outro aspecto, na abordagem dos seus objetos, a história cultural vai do texto ao contexto e vice-versa. Não é um textualismo, não é como a desconstrução, que não há nada fora do texto. A ambição é fazer essa relação entre o texto e a sociedade. Para a história cultural, tal qual praticada por Darton, os sistemas culturais derivam de ordens sociais. Portanto, esse negócio do contexto tem a ver com sistemas culturais e ordens sociais. Ambos estão ligados. A cultura, para Darton, está ancorada no social. A cultura, por sua vez, para Darton, como já falei, é uma linguagem e, como tal, pode ser resgatada por meio das fontes. Isto é, o passado é decifrável. Por outro, uma busca do estranho, ele diz, preste atenção às coisas que provocam estranhamento, porque ela é uma via fecunda de acesso ao passado. É sempre um bom começo. Eis, em largos traços ou pinceladas, a visão historiográfica de Robert Darton.
Obrigado.